Bom, gente, ó, nós estamos ao vivo já, se vocês quiserem compartilhar. Hoje nós começamos em cima, mas beleza. As meninas já estão acostumadas, só para dar esses minutinhos para a gente, para todo mundo conseguir compartilhar. O pessoal vai chegando aí e já vai nos ajudando nos comentários, tá? Aí o pessoal já está ouvindo aí, deixa eu só ver se... já tem um pessoal que está chegando aí, ó. Só para lembrar, Denis, o Marlon me perguntou, nós estamos nos dois canais, tá? Tá no Face e tá no YouTube, os dois ao vivo, tá? Beleza. E as meninas depois normalmente deixam deixa também no Twitter, porque elas ficam bravas que eu não falo do Twitter, mas está ao vivo também lá. Eu esqueço, gente. Tem o Instagram também, né? Que tem um grande alcance. Tem, mas aí o problema do Instagram, para a gente, Marlon, é a história do tempo, né? Porque é só meia hora, né? Então, todas as palestras e estudos a gente não consegue compartilhar lá. Só o da segunda-feira, que a gente já fez algumas vezes, que é o Sermão do Monte, que é meia hora. A gente fez, acho que uma vez só. Mas as palestras e estudos a gente não consegue colocar lá por conta disso. Tá certo. Porque na meia hora eles bloqueiam, né? Eles param a transmissão. A gente até deixa depois o link e tudo mais, mas a transmissão ao vivo a gente não consegue por conta do tempo. Ó, o pessoal está entrando. O público maior é o do Face. A Fernanda. O pessoal está chegando aí. Bom. Isso quando a gente não compartilha em grupo de carona, de venda. O povo fica feliz pra caramba com a gente. Bom, gente, acho que o pessoal deu tempo. Ivonete, o pessoal... Rosa lá no Japão, está aí com a gente. Bom, gente, boa noite de novo. Marlon, Denis, é uma alegria vocês estarem com a gente. Boa noite. Para quem está no Japão é bom dia, né? Então, a Rosa já está lá no Japão, para ela já é bom dia. Mas, gente... Bem lembrado. Boa noite. Boa noite para todos. Eu vou deixar para vocês se apresentarem, embora a gente tenha feito a divulgação, mas só para vocês falarem oi, o Marlon é daqui de pertinho, né? O Marlon a gente já conhece, tem algumas atividades que a gente está acompanhando, fazendo junto. E o Denis está pertinho também, né? Está lá em Maceió, junto com a gente hoje. Então, bem-vindos os dois. Obrigado de novo de terem aceitado o convite, da gente falar de um tema tão delicado e tão importante, né? Que a gente estava falando fora do ar, que por mais que a gente fale do Setembro Amarelo, eu acho que eu brinquei logo no começo do mês que as pessoas... É a mesma coisa do câncer de mama semana que vem, né? Parece que morre de gente de suicídio só em setembro, né? O resto do ano a gente não toca no assunto. Então, primeiro, obrigado, porque eu acho que é extremamente importante a participação de vocês. Nós, sempre que possível, nós temos deixado e pedido para os jovens participarem dos bate-papos, das atividades, porque, e não só porque a gente acredita que seja o futuro das casas, não. É que eu acho que são
opiniões de vocês, são as construções de vocês que vão fazer com que o que eu não gosto de chamar de movimento espírita, mas que o espiritismo sobreviva. Vocês, mais do que ninguém, percebem e sentem na pele de que as casas estão cada dia ficando mais velhas, com um público mais velho, e isso dificulta muito, né? A gente encontra barreiras muito grandes para a gente ver o jovem participando, e o menino outro dia participando com a gente, ele falou uma coisa muito bacana, que acho que vocês sentiram também. Falou, a gente tinha dificuldade, viu, Alexandre, mas em compensação agora com a pandemia, a gente está em todo lugar, né? E é verdade, né? Hoje não tem mais como ninguém brecar. Então, bem-vindo vocês dois. Queria que vocês se apresentassem e a gente começa o bate-papo, tá bom? Pode ir, Denis. Não, os mais velhos primeiro, amigo. Então, tudo bem. Uma boa noite a todos, né? Muito obrigado, Alexandre, por esse convite. Estou conhecendo o Denis aqui também. Acho que vai ser um imenso prazer, tenho certeza. E eu acho que o principal é a gente justamente falar sobre o assunto. Eu acho que isso já é uma grande coisa. E só para apresentar brevemente, eu trabalho com a Mocidade Espírita aqui em Bauru, né, no SEAC, no Centro Espírita Amor e Caridade, e em relação à USE, a União das Sociedades Espíritas, né, do Estado de São Paulo, eu estou atualmente como o diretor do Departamento de Mocidades da Regional Bauru. Então, a gente trabalha com a juventude, e esse tema é muito importante, e com certeza essa noite será muito boa. Bacana. É claro que todo mundo viu que era uma brincadeira, que naturalmente eu sou muito mais velho do que o Marlon, mas só para não perder a oportunidade. E dar o nosso boa noite para todos, para o Alexandre mais uma vez e para o Marlon, nossos companheiros aqui, mas não só eles, sobretudo todos que estão aí conosco, quiserem, né, vão participar, vão mandar seus comentários. Eu acho que esse novo formato tem esse benefício, né? Todo mundo pode, de uma maneira mais fácil, participar em tempo real, acrescentando alguma coisa. Às vezes as pessoas conversam entre si, dão uma ajuda, contam alguma coisa e vai ajudando muito. Eu atualmente moro aqui em Alagoas, mas eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Já andei rodando por aí, morei em Brasília há muitos anos, já morei em Juiz de Fora também, em Goiânia, mas atualmente moro aqui em Alagoas e estou sempre de olho em tudo que acontece no movimento espírita, participando com os amigos de todos esses locais e sempre muito, muito feliz por poder estar próximo das atividades com os jovens, né? Então, tento também fazer um trabalho ali no campo da música e isso me deixa sempre perto mais ainda dos jovens. Então, essa oportunidade aqui de bater um papo é muito boa, não só para os jovens que eventualmente venham estar conosco, mas também para quem não é mais o jovem físico, mas convive com o jovem, porque, afinal de contas, deles também depende o estabelecimento aí de uma condição mais favorável para que as coisas possam fluir bem para todo mundo. Joia. Bom, gente, para a gente começar esse bate-papo, a gente falou, eu começo sempre, o Denis conhece um pouco menos a história, mas o Marlon um pouquinho mais. O Amigos do Bem é o inverso de qualquer outro centro, por isso que a gente cria problema, viu, Marlon? É um centro que foi criado em função da mocidade. A mocidade surgiu antes do que o centro. A mocidade que foi feita, foi criada, e dessa necessidade de uma casa, de um local, não sei o quê, é que virou o Amigos do Bem. Então, nós somos o contrário do que normalmente acontece. E quando a gente sempre comenta, nós sempre falamos, nós temos trazido o jovem para falar, nesse tema, principalmente, a gente estava conversando um pouquinho antes, e eu gostaria muito que vocês dois falassem no seguinte sentido. Pouco se fala, mesmo dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, se fala muito superficialmente, muito, olha, nós falamos do Setembro Amarelo, mas eu sinto que não existe uma preocupação efetiva de fazer com que o jovem fale disso, que o jovem exponha as realidades que chegam para vocês completamente diferente do que para os dirigentes da maioria das casas. Porque sempre existe uma resistência, nós sabemos, isso não é uma crítica velada, nem aberta a ninguém, mas existe sempre
uma hierarquia, uma dificuldade, mesmo que seja o dirigente da mocidade, de ter acesso ao presidente da casa, enfim. E nesse tema específico, nós temos sentido, e eu gostaria que vocês falassem dos trabalhos que vocês conhecem de mocidade, o aumento assustador de jovem, e diminuindo a idade, né, do jovem, nós estamos falando já quase de crianças para adolescentes e jovens, o aumento assustador dessa atitude, disso que está acontecendo e assustando, e a gente talvez não esteja dando a devida importância. Então, eu queria que a gente começasse esse bate-papo, que vocês falassem um pouquinho para a gente do que vocês conhecem, de que trabalho, por exemplo, que a mocidade do SEAC, ou da Regional de Bauru, aí o Denis aí em Maceió, mas nessas outras andanças que eu vi que o Denis já está envolvido com outras mocidades há um bom tempo. Então, eu queria muito que vocês falassem nesse sentido. E se isso que nós estamos sentindo, para vocês é uma realidade, porque, de repente, nós também, é o que eu falei para o Marlon um pouquinho antes, nós estamos falando de uma coisa de fora. E o que eu acho que é extremamente importante é vocês que estão lidando no dia a dia, no convívio, falem se tem essa dificuldade, se não tem essa dificuldade, se está melhorando, se está piorando, o que é que vocês estão sentindo nesse sentido. Até para a gente ter norte, né? Para nós, para outras pessoas, para pais que estão assistindo, para dirigentes de casas espíritas, enfim, para a gente ter uma visão geral nesse sentido. O Marlon já sabe a regra da precedência dos mais velhos. Sempre os mais velhos. Eu acredito, Alexandre, que a gente, enquanto grupo de mocidade, os monitores, aqueles que estão à frente, a gente conversa bastante sobre esse tema. Esse tema, ele é óbvio que ele fica mais evidente no mês de setembro. Mas aquilo que você estava dizendo, nós não sofremos apenas no mês de setembro. Então, o trabalho com a juventude, o trabalho com a mocidade, esse diálogo horizontal, né, de vínculo, de fazer se sentir um sentimento de pertencimento a um grupo, esse trabalho, ele é contínuo, é o ano inteiro, é em cada sábado, em cada domingo, em cada reunião que a gente realiza, né, com os jovens. Eu gostaria de começar dizendo que, realmente, você perguntou qual é a nossa percepção em relação ao suicídio com a juventude, e realmente eu estou trabalhando mais ou menos há uns 10 anos com a juventude, e seguindo as informações que nós temos, né, da Organização Mundial da Saúde, que nós temos uma epidemia de suicídio, principalmente, né, um aumento entre os jovens de 15 e 29 anos, ou seja, é o período justamente da mocidade, né, daqueles que participam da mocidade espírita, e no Brasil nós temos informações da Organização Mundial da Saúde que afirma que crianças, como você disse, de 10 a 19 anos, aumentou o número de suicídio de crianças, né, e jovens entre 10 e 19 anos. Então, assim, pela experiência que eu vivencio, muitos desses jovens, dentro da mocidade, eles conseguem desabafar, né? Então, eles encontram ali um apoio, porque eu acho que a gente vai conversar bastante aqui, mas acho que um dos pontos principais é a pessoa talvez se sentir sozinha, né? O jovem se sentir sozinho com a sua dor, com o seu sofrimento. Numa conversa entre jovens, né, horizontal, como você destacou, onde não tem o professor, quem ensina e quem aprende, porque todos somos aprendizes, né? Como diz Hamed, ou o próprio Emmanuel, na matéria de sentimentos, ou principalmente no sentimento do amor, todos somos aprendizes. Então, nesse diálogo entre os jovens, há muito desabafo, né?
e muito resgate. Isso a gente pode conversar um pouco mais para frente também. Marlon, e aproveitando, viu, Alexandre, que eu estou vendo aqui os nossos amigos que estão conosco, eu percebo que a maioria deles, pelo menos dos que estão aqui ao vivo com a gente, não são os mais jovens, assim, daquelas faixas etárias. Não estou falando que ninguém é velho, não, hein? Vejam bem, vejam bem. Mas eu estou falando que não é aquela moçada mais jovem. Então, eu acho que nós temos algumas reflexões interessantes para fazer aqui. E a primeira delas, que eu proporia para vocês como uma reflexão, é a seguinte. Nós vivemos uma vida hoje, nesse século XX para cá, meados do século XX para cá, mas mais intensamente, década de 70, 80 para cá. O que hoje se chama de geração Y, depois geração Z, os millennials. Nós vivemos uma vida sem precedentes. As inovações tecnológicas, facilidades de comunicação e de transportes, nenhum de nós, se estava reencarnando na Terra, tinha experimentado nada parecido com isso. A vida ficou muito agitada, a vida ficou muito rápida e a vida ficou repleta de escolhas. Esses dias eu perguntei para minha mãe se quando eu nasci, se o médico não comentou, se não veio um caderninho de instruções, alguma coisa assim, sabe, um manual para a vida? E ela me garantiu que não. Parece que quando a gente nasce, não vem um manual de instruções nem para o pai, nem para a mãe, nem para o filho. E a gente vai tendo que descobrir as coisas aos poucos. Claro que a gente vai ter um monte de subsídios profissionais que estão ajudando, que estão discutindo as questões, mas num contexto em que está tudo muito rápido, a gente às vezes não consegue acompanhar. E a realidade, amigos, é que uma das coisas que existe hoje na vida social para o jovem é que ele tem tantas escolhas, mas tantas escolhas. E a vida dele é tão, abre aspas, mais fácil do que das gerações anteriores, porque hoje tem tudo na mão dele. Tem o ensino, tem o acesso à escola, todo mundo aprende a ler cedo, tem acesso a meios de comunicação, todo mundo com celular, com os tablets. Aí o que nós mais velhos, e aqui eu estou me colocando nas gerações que já estão descendo a serra, porque é a minha, nós pensamos assim, mas para os jovens de hoje é muito mais fácil, porque no meu tempo não tinha isso, e no meu tempo não tinha aquilo. E sabe o que não tinha tanto no nosso tempo também? Tantas escolhas para fazer. O excesso de escolhas pode parecer uma vantagem, e até é, mas se a gente não recebeu o manual de instruções, se a gente não está adequadamente preparado para lidar com isso, fica sendo muita pressão. Muita pressão e muita expectativa em cima dos jovens. E os pais que não sabem exatamente como lidar com tanta modernidade, quantas vezes nós vemos os pais e avós se encantarem porque seus filhos ou netos de 5 anos conseguem manipular um celular ou tablet melhor do que eles. E aí a gente às vezes fica inseguro de lidar com um jovem que frequenta um mundo totalmente diferente do nosso, quer a gente queira, quer não, porque hoje não há mais espaço para reprimir. Se há algumas gerações bastava você trancafiar o jovem em casa, a criança, impor como iriam funcionar as coisas, da casa para a escola, da escola para casa, acabou, gente. O acesso às coisas todas que acontecem no mundo chegou, pelo menos nos países que não são os mais bloqueados do mundo, como é o caso do nosso, que vive um contexto de boa dose de liberdade. Então, fechando essa ideia, o que eu queria colocar para todos é que nós temos tido dificuldade de entrar numa sintonia real com os jovens. Nós não conseguimos manter um diálogo de igual para igual porque estamos inseguros. E aqui, Renato Russo se faz muito atual, quando ele diz assim, você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. E só o amor pode curar esse jogo de incompreensões, porque esse jogo de incompreensões afasta. E nós precisamos ter empatia pelas duras dificuldades que os jovens estão vivendo hoje, inclusive pelo excesso de opções, inclusive pela boa dose de recursos que eles receberam. Isso é muito bom. Recursos, tecnologia, acesso, uma alimentação melhor, isso é ótimo. Mas tem um lado de lidar com isso que está fazendo isso aqui, ó. Os ombros dos jovens estão muito pesados. Eles não estão dando conta de suprir as nossas expectativas. Porque quando eles tinham 3, 4, 5 anos, nós víamos esses jovens manejando as coisas e dizíamos, nossa, mas essa geração atual é
tão inteligente, esse pessoal de novo de hoje que está chegando é muito mais inteligente, e depositamos uma expectativa desproporcional nessa turma. Daqui a pouco eles vão ver que o mundo é muito cruel, as coisas são muito difíceis, se estabelecer na vida num contexto tão fluido, profissionalmente, no relacionamento, é muito difícil. Eles vão experimentar conflitos, por exemplo, sexuais, que há 30, 50 anos, todo mundo reprimia, então não se falava, mas agora esse conflito virá à tona, e a gente não está conseguindo manter um diálogo com eles. Nós precisamos tentar manter isso dentro de casa, nós precisamos entender que os ombros deles estão muito pesados e ajudá-los a se sentirem mais leves. Tudo tende a ser facilitado, e nós precisamos criar esse espaço de diálogo e convívio também nas mocidades espíritas e em todos os outros campos de convívio que a gente tiver disponível. Você tocou num assunto, vocês dois falaram em um assunto extremamente importante, que muitas vezes nós esquecemos. Quando eu falo nós, é a mocidade, por exemplo, de que nós olhamos, né, Denis, só para o nosso lado. Nós viramos questionadores porque, meu pai não deixa mesmo, ou meu pai me reprime, ou meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, e nós esquecemos, o jovem esquece, e talvez aí, por isso que eu acho a importância da mocidade, e aqui eu vou melhorar, a importância da mocidade espírita, porque eu acho que a mocidade tem uma abertura um pouco maior do que as outras crenças, do que as outras religiões. Inclusive, com um cuidado, né? O Marlon pode falar mais disso daqui a pouquinho, para que eu ouvi muito tempo preocupante, eu só vou para a mocidade espírita porque lá pode tudo. Opa, isso me assustou absurdamente. Eu falei, como assim lá na mocidade espírita pode tudo? Lá eu posso. Se eu falar que eu sou drogado, se eu sou homossexual, tá tudo certo. Opa, aonde que você ouviu falar que está tudo certo? São escolhas que nós precisamos nos adequar. E aí entra, por isso que eu quero aproveitar a fala de vocês dois, nesse sentido, em relação a isso ser sempre uma via de mão dupla, e claro que os pais têm uma dificuldade muito maior de encarar isso, porque nós vivemos uma realidade onde nós não tivemos. É assim porque é assim, faz porque eu mandei e está resolvido o problema. Enquanto a partir de hoje, como vocês dois disseram, hoje você não consegue mais falar para um adolescente, e o adolescente vamos trazer para 12 anos de idade, não, você não vai porque eu não quero. Sem que isso tenha algum tipo de sentido, alguma justificativa plausível, e aí entra, por isso que eu queria comentar isso que o Denis falou agora. O outro lado também, esse plausível, ele tem que ser plausível, mas é plausível para o meu pai e para mim, não, mas ele está te dando algumas situações de que isso pode ser prejudicial para você, ou essa escolha vai te trazer alguns problemas de qualquer ordem em relação a isso. Então, me preocupou quando eu ouvi isso na época. Não, olha, eu vou para a mocidade espírita, porque lá na mocidade espírita, ou lá no espiritismo, nós podemos tudo. Eu acho que a doutrina nos dá algumas aberturas, alguns esclarecimentos muito mais racionais, e aí sim, plausíveis, do que as outras. Você vai para o inferno. Não, aí não vai rolar. Você não vai conseguir falar para um jovem hoje que simplesmente ele vai para o inferno se ele tomar determinada atitude. Então, nesse sentido, eu gostaria muito que, assim, nós ouvimos muito também, para vocês tentarem falar um pouquinho disso, nós, mais velhos, como toda essa expectativa que o Denis comentou, ao mesmo tempo, nós criamos um péssimo hábito de falar de que nós estamos vivendo uma geração mimimi. Nós simplesmente, quando nós não temos a resposta, ou quando nós nos confrontamos com alguma dificuldade de lidar com essa juventude, mas é uma geração mimimi. Tem de tudo, como vocês falaram, e nunca tão contente. Então, eu gostaria muito que vocês falassem um pouco dessa realidade. Eu até queria que o Marlon comentasse primeiro disso,
em relação a isso. Vocês, com certeza, ouviram e já presenciaram essa situação que eu falei para você. Olha, eu vou para a casa espírita porque lá pode. E aí não é o pode porque me dá uma resposta coerente. É porque lá é diferente da onde os meus pais frequentam, ou os meus amigos, porque lá não pode nada. Lá fala que não e ponto. E dentro da doutrina espírita eu tenho algumas explicações e eu sou acolhida com um olhar diferente, pelo menos era para ser. Então eu acho que muito nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como chega para vocês essas pancadas. Porque, na verdade, para depois você contornar isso, é difícil, né? Eu acho que é muito complicado você falar, olha, peraí, vamos sentar e vamos conversar, né? Sim, é muito bem colocado, Alexandre. Eu acredito que, pela experiência nossa, como a gente sempre defende, né, o lugar do jovem na casa espírita, é óbvio que ele tem um espaço e a capacidade de realizar todas as atividades do centro espírita. Mas, como é um slogan, né, nosso, o lugar de ser jovem, né, é na mocidade. E esse espaço, quando ele é realizado por jovens, não precisa ser exclusivamente por jovens, né? No nosso caso, nós temos, dentro da monitoria, pessoas de todas as idades. Então, é um trabalho conjunto. Mas há ali um protagonismo juvenil, né, que possibilita o diálogo com esses jovens. E aí, nós ouvimos muito isso, e a gente fica feliz de que muitos jovens se sentiram muito acolhidos, né, dentro da casa espírita, ali na mocidade, né? Porque é óbvio que a doutrina espírita, ela estará, né, sempre com o respaldo de tudo aquilo que nós vamos realizar ali. Mas a doutrina espírita, ali, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é meio, ela é caminho, ela é instrumento, é um roteiro, né, para a nossa felicidade. Então, esses jovens, eles precisam se sentir acolhidos dentro desse espaço que é justamente para eles, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que precisa de uma linguagem, como o Denis estava dizendo, precisa compreender, e a gente discute muito, quais são as características dessa geração, né? Como ele estava fazendo essa análise da sociedade, hoje as gerações, em 2 ou 3 anos, muda completamente. Antes, que era a década de 30, 40, que a gente conseguia datar, né, esses espíritos que reencarnavam com características bem determinadas, hoje, com esse avanço da tecnologia, a gente percebe que as necessidades desses jovens, como ele falou, a gente percebe isso também, de que eles estão sobrecarregados, né? Então, hoje eles têm aula de música, aula de violão, aula de idiomas. Há um peso de não decepcionar os pais, né? Porque é preciso escolher a profissão. Então, é um momento muito difícil. O momento do espírito, né, na juventude, é um momento delicado, porque é um momento também que esse espírito, ele precisa, que ele vai começar, como o Denis falou, a enfrentar várias dificuldades, né? Então, ele precisa se sentir pertencente a um grupo, né? Então, há vários elementos ali, naquela fase dessa idade, né, física, digamos assim, que se for respaldado com a doutrina espírita, né, com esse esclarecimento, com certeza pode ser muito melhor para esse jovem. Amigos, muitas questões interessantes e bem complexas, né? Qualquer abordagem que a gente fizer vai ser sempre, eu tenho certeza que o Alexandre e o Marlon pensam assim também, é mais no sentido de provocar todos os nossos companheiros que estão conosco aqui hoje para refletirem mais, para buscarem informações, para a gente tentar ver diferente. A primeira coisa que eu acho que nós precisamos tentar fazer é sair daquela caixa das convicções que nós estamos cristalizando.
A gente, às vezes, parte de algumas ideias preconcebidas, porque a gente viu alguém dizer, ou porque fez sentido em determinado momento, e a gente fica preso naquilo. Mas nós podemos tentar ampliar e ver um pouco além. O Alexandre comentou a questão de, muitas vezes as pessoas ficam dizendo que é uma geração mimimi, e eu acho que isso merece uma reflexão muito profunda. Por quê, meus amigos? Porque nós temos um paradigma aqui, que é o Evangelho. O Evangelho é um referencial, a partir de tudo que Jesus trouxe para nós. Teve um monte de gente que levou para Jesus algumas questões que nós responderíamos de uma maneira grosseira. Nós não teríamos paciência e tolerância para ouvir. Mas Jesus não fez isso com ninguém. O próprio Cristo disse, segundo está registrado no Evangelho de João, eu não julgo ninguém. Então, quando nós classificamos uma geração ou uma pessoa de mimimi, de cara, a gente está rompendo com o ensinamento de Jesus, que sugere que nós não julguemos. Nós não conseguimos compreender quais são as dores que estão naqueles jovens, ou como estão em nós também. Só que nós não podemos exigir do outro que ele não nos julgue, ao passo que nós temos o poder de não julgarmos. Quando nós temos dificuldade de compreender alguma coisa e reduzimos a nossa opinião a algo como dizer que é uma geração mimimi, nós estamos fechando uma porta de diálogo. Se alguém está se queixando de algo e eu acho aquilo bobo, isso vai acontecer, tá? Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Vai ter um jovem lá com um problema, ou pode acontecer com a gente também, e a gente vai dizer, nossa, mas isso é uma coisa tão boba. Mas que bobagem falar disso. Ao invés de dizer que bobagem e falar que é uma geração mimimi, vamos tentar entender. A proposta do Evangelho é uma proposta de abertura, de empatia, de estarmos juntos no mesmo plano. Então, amigos, eu acho que nós temos a oportunidade, mais do que qualquer outra coisa, de permitir que o Evangelho irrigue as nossas ações. E ao invés, essa é a proposta de Jesus. Ao invés de acharmos que os eventuais problemas estão com o outro, nós vamos focar na solução que nós podemos dar. A proposta do Evangelho, ao invés de apontar eventuais equívocos que estejam acontecendo nos jovens, é nós corrigirmos a nossa conduta. Talvez uma parte do que está faltando para os jovens é porque nós não conseguimos dar. A mocidade espírita, e aí eu vou tentar fechar com o comentário que o Alexandre fez, né? Muito bem abordado pelo Marlon também, para não perder aqui o fio da meada. A mocidade espírita é um espaço que eu, particularmente, espero que o jovem prefira fazer esse qualquer coisa lá do que fora. Mocidade espírita, e o Marlon falou uma coisa que me toca muito. Para mim, às vezes, eu vejo muitas mocidades espíritas se organizarem como se aquilo fosse um grupo de estudo. Para mim, não é. Para mim, a mocidade espírita é um grupo de convívio e de aprendizado, dentro do qual o estudo é uma das ferramentas. Então, sabe o que eu quero fazer com o pessoal da mocidade espírita? Eu quero jogar futebol. Porque lá no futebol nós vamos conviver como quem somos. Só que no futebol da mocidade espírita, quando alguém vem e briga com um colega, xinga, a gente vai ter oportunidade de conversar. Olha, não precisa ser assim. Talvez você não tenha aprendido isso ainda. Talvez lá onde você está acostumado a jogar o futebol é de outro jeito. Mas nós podemos organizar isso de uma forma melhor. E aí nós vamos, nessas oportunidades, sugerindo de uma maneira responsável, na linha do que Alexandre disse, mostrando a lei de causa e efeito em cada coisa da vida, convidando o jovem a fazer de um jeito diferente. Agora, se, a prioristicamente, eu fechar a porta, mostrando para o jovem que a mocidade é um lugar cheio de regras, cheio de proibições, aquilo provavelmente não vai interessar muito. Porque a juventude ela é muito tocada pela liberdade. A mesma liberdade que é um dos pilares do Evangelho de Jesus. Então nós temos que usar isso, esse fogo da juventude, essa vontade de mudar o mundo, de viver, de descobrir, para que eles venham. E não é que a gente quer doutrinar ninguém, não. É que lá nós vamos ter uma oportunidade de conviver e encontrar o que pode estar faltando para aquele jovem. Sugerir para esse jovem, por exemplo, que ele
pode ter um diálogo melhor na casa dele. E quando, às vezes, o jovem fala pra gente, mas meu pai não me ouve, não me entende, eu digo assim, eu sei, mas você está aprendendo aqui que tem coisas maravilhosas que estão na sua mão e que talvez você vai poder ser um pouco pai ou mãe do seu pai e da sua mãe para restabelecer esse diálogo. Porque esse diálogo ele foi rompido, não foi por má vontade do seu pai e da sua mãe, não. É porque ele não sabia muito bem o que fazer. Você também não, mas você era jovem, criança. Vamos tentar reverter esse processo? Vamos tentar fazer com que todos estejam alinhados num ciclo em que o amor seja a resposta? Talvez todos ficaremos melhores, talvez todos ficaremos mais felizes. Então vamos tentar. A gente tem que pensar em amor, em ouvir, em empatia e em compreensão. E qualquer crítica realizada de maneira abstrata ou prima facie, qualquer conduta nossa que seja menos compreensiva e de julgamento, eu sei que a gente às vezes faz, tá, meus amigos? Eu não estou aqui para criticar quem faz isso. Eu estou apenas lembrando que este não é o respaldo que o Evangelho de Jesus nos confere. Eu vou aproveitar de novo a fala de vocês dois e vou citar, eu sempre digo, gente, por isso que eu falei que os jovens têm uma vantagem, ou quem tem o contato com o jovem acaba me chamando muito mais atenção, e os comentários estão sendo nesse sentido, porque eu estava falando para o Marlon isso fora, antes da gente entrar ao vivo. Para quem não vive essa realidade, fica muito simples e muito distante. Então, é muito fácil eu fazer a crítica sem ter o menor conhecimento de causa. Olha, por quê? Porque eu tenho os meus problemas com o meu filho. Eu tenho os meus problemas com os meus pais. Então, mas isso pode ser resolvido de uma outra maneira. E, infelizmente, o que nós temos percebido nos comentários, assim, esse distanciamento entre pai e filho, que é dos dois lados, o filho muitas vezes, mas não quero mesmo, porque por algum motivo, como o Denis foi muito feliz no comentário, o pai não sabia, eu não sei como é que é tratar um filho dessa maneira, eu não sei dar amor para ele, abraçar e dar beijo, eu nunca recebi isso, como é que faz isso? E às vezes nós esquecemos muito, muito, muito disso. O meu pai foi tratado a pontapé, como é que você quer que ele dê carinho e amor? Ele não sabe. Ele simplesmente não aprendeu. Então, é difícil de eu dar o que eu não tenho, ou do que eu não aprendi ainda. E o comentário de vocês dois, nesse sentido, e agora o Denis fez um comentário muito bacana nesse sentido, da mocidade. Nós tivemos, eu falei para vocês que a mocidade do Amigos do Bem surgiu antes do que o centro, né? Quando nós tínhamos a mocidade, nós fomos questionados uma vez de que era um absurdo, porque a mocidade foi feita para estudar. E eu fiquei de cabelo em pé, porque, gente, a molecada, o jovem está me perdoem a expressão, mas está de saco cheio de sentar na frente de professor e de ficar escutando um cara falar de qualquer assunto como o dono da verdade. Ninguém mais tem paciência para isso. Ninguém mais quer isso. Agora, nessa pandemia, então, se você falar em alguém, falar para sentar e estudar com alguém falando alguma coisa, eu acho que os caras matam a gente pelo computador. Os professores devem estar passando isso na pele. E nesse sentido, o Denis e Marlon, foi muito assim, eu acho que não só o convívio do jovem é extremamente salutar, mas as atividades que a mocidade pode proporcionar até para esse entendimento. A visita para o asilo, a visita para pai, a caridade, a sopa, o atendimento fraterno, a palestra de que palestrante espírita não gosta de pôr o jovem para falar, e aí os caras esquecem que então nós vamos ter que deixar o jovem ficar com 50 anos para começar a fazer palestra, e ele não aprendeu durante esse tempo todo, mas é coisa que é para outra conversa. Mas, assim, a mocidade, ela precisa, o Marlon falou disso, e depois o Denis complementou, a mocidade precisa de espaço para o jovem aprender algumas coisas, inclusive a entender quais são as dificuldades, principalmente em relação ao amor, a convivência, a carinho, e às vezes, ou muitas vezes, e vocês podem falar disso, que ele encontra na mocidade.
um carinho, um aconchego, um entendimento que às vezes faz com que o olhar para o pai, para a mãe, para a avó que cria, enfim, mude nesse sentido. Então, sempre eu acho que e assim, gente, vocês me corrijam se eu falar alguma bobagem nesse sentido. Sempre que nós falamos e trazemos de uma maneira verdadeira e prática o código de ética de Jesus, fica tranquilo. O Denis falou agora há pouquinho. Cara, se eu trouxer o evangelho, e não precisa ser o evangelho chato, mas se eu trouxer as passagens que ele nos mostrou pro jovem, pro velho, pro mais ou menos, para a criança, ele não veio para falar para grupo, né? Porque senão não estamos falando disso até agora. Então, eu acho que essa preocupação, esse cuidado na mocidade de apresentar, primeiro, apresentar um Jesus que ri, que canta, que brinca, que dava tapa cascudo nas crianças para dar risada, e não o Jesus chato que nós acostumamos a ver em várias outras situações. Por quê? Porque eu acho que eu consigo trazer esse ensinamento para a realidade do dia a dia, para linkar com esses dois comentários que vocês fizeram. Muitas vezes, nós não sabemos, porque nós não tivemos, gente. Nós não... mas espera um pouquinho, Alexandre, mas aí também agora você está pegando pesado. Então, quer dizer que o pai é responsável por não saber simplesmente porque ele não aprendeu? Mas eu conheço um monte de pai que não teve esse carinho e dá um carinho para o filho. Que show de bola! Ele aprendeu mais rápido e sem ter o exemplo. Provavelmente porque aprendeu a amar de uma outra forma, ou pelo evangelho, enfim, não interessa, mas ele aprendeu. E a gente está vendo aqui vários comentários, nunca dei um abraço no meu pai e na minha mãe. E eu vou dar um exemplo prático para vocês comentarem. Eu vivi com pessoas que falavam para mim, com 30 e poucos anos de idade, eu não sei o que é dar um abraço no meu pai. Gente, como é que você conviveu 25, 28, 30 anos e você não sabe como é dar um abraço no seu pai? E aí você acha que o seu pai é culpado? Nós não temos nenhuma parcela em relação a isso? Quer dizer, nós não entendemos, não é mais fácil? E aí é o meu medo. Eu acho que isso eu gostaria que vocês falassem em relação a essas atividades da mocidade. Quando eu sou acolhido pela mocidade, pela casa espírita, pelo trabalho, e eu sinto, como o Denis falou agora há pouquinho, olha, Jesus faria assim, a atitude seria outra, eu não julguei, mas você está julgando. E é claro, gente, serve para os dois, né? Nós temos mais pai e mãe do que jovem aqui nos comentários. Mas isso serve para os dois lados. Quando eu falo isso para o meu filho, quando eu cobro isso dele, será que eu também me preocupei em falar, olha, eu realmente não tinha, mas por que a gente copia? E aí fica a pergunta para vocês, por que a gente copia o vício errado? Né? Por que a gente não consegue fazer o que agora há pouquinho eu falei, eu nunca dei um beijo no meu pai porque ele nunca me beijou. E os vícios do pai e do seu amigo você copiou. A coisa boa que você vê ele abraçando e beijando e fazendo carinho, não. Então, é nesse sentido que eu queria que vocês falassem um pouquinho desse acolhimento e o que pode ajudar do outro lado. Nós falamos muito que os pais têm essa participação, mas eu acho que a mocidade tem um papel fundamental, principalmente, usando o comentário do Denis, nas atividades que não são estudo, embora seja importante, seja extremamente, faça parte do contexto todo, mas eu acho que a mocidade tem tanta coisa para oferecer e a gente aproveitar para, de repente, estreitar essa relação. Só para a gente fechar o raciocínio e vocês falarem, nós já ouvimos aqui, e depois nós vamos falar, talvez dê tempo para a gente falar, a gente percebe no comentário dos pais, no comentário dos jovens, que muito comentário, muita reclamação é assim, olha, e nós já ouvimos isso de muita gente, o meu pai me deu tudo, mas não me deu amor. O meu pai me comprou, e por isso, e quantas cartas, infelizmente, quantas mensagens que ficam nesse sentido. Então, eu queria que vocês comentassem nesse aspecto,
porque muita gente está falando disso. Então, é um dos grandes responsáveis, e a gente ouve muito relato em relação à atitude do suicídio, em relação a isso, mas o meu pai me deu tanta coisa, mas não me deu amor. Inclusive, teve uma mãe que fez esse comentário em relação ao que a filha deixou. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque é assustador também, né? Sim, com certeza. Eu acho que o comentário do Denis foi muito feliz, né? E eu volto a dizer que nessa matéria dos afetos, né, do amor, todos somos aprendizes. E para isso, a gente realmente precisa criar pontes, né, diálogo, ter empatia e não julgamentos. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de fazer uma pontuação de que muitos dizem assim, e eu falo isso quando a gente reúne os pais e faz a mocidade em família lá. Muitos dizem que a juventude está perdida. E eu sempre costumo dizer que quem diz essa frase não conhece a mocidade espírita. Não vai lá todos os sábados para ver essa juventude, né, que se agarra no evangelho, né, que realmente quer olhar para si, quer olhar para o outro, para os pais, né, para as minhas limitações, para as limitações dos nossos parentes. Então, eu sempre digo isso, né? Quem diz que essa geração está perdida porque não foi lá na mocidade, né? Vê que há um processo lá, muito importante, por mais que seja pequeno. Mas eu também gostaria de dizer aquilo que o Alexandre comentou sobre essa questão do acolhimento, dando um exemplo, o meu exemplo, a experiência que aconteceu comigo, na verdade. A primeira vez que eu fui na mocidade espírita, eu não gostei, porque eles fizeram uma dinâmica, e eu não gostava muito de dinâmica, e aí foi aquela coisa assim, e eu fechado, né, retraído, e aquela galera, no fim, eles falaram, vamos fazer o TA, que é a terapia do abraço. Todo mundo abraça, desejando uma boa semana. Eu falei assim, eu vou ter que abraçar as pessoas. Falei, como assim? Né? E fiquei no meu canto. E aí veio um jovem, que era monitor, ele veio e me abraçou. O abraço dele foi tão forte que eu só voltei no outro sábado por causa daquele abraço. Eu não voltei por causa do estudo. Se você perguntar para os jovens qual foi o tema ou estudo do sábado passado ou do outro, pode ser que ele não lembre. Mas o abraço que ele recebeu, porque eu senti que era isso que faltava. Eu que estava procurando diversas religiões, né, estudando, foi ali que eu recebi o abraço. Né? Então não foi o estudo, não foi a teoria, às vezes o estudo vem depois. Às vezes o conhecimento teórico vem depois. O que tem que vir antes é o amor, é o acolhimento, é a empatia. Né? Por isso que o que faz o jovem voltar à mocidade espírita não é necessariamente o estudo, pode ser que seja, mas é a amizade. Né? Esse laço e essa amizade é o pilar, o fundamento, né? Como Jesus disse, né? Eu já não chamo vocês de servos, eu chamo de amigos. Né? Então, essa experiência que eu encontrei na mocidade mudou a minha vida para sempre. Né? E voltei no outro sábado e estou lá todos os sábados. Pronto, consegui desmutar aqui. Muito legal essa história, Marlon. Muito rica a experiência, né? As mocidades geralmente têm essa coisa de trabalhar o afeto, e muitas vezes esse afeto trabalhado num outro contexto faz com que a gente solte as amarras. E às vezes é o que está todo mundo precisando. Amigos, eu convidaria todos a se lembrarem de um fato muito singelo para nós. A Terra é apenas uma escola.
nós temos que enxergar esse mundo aqui tão bonito que a gente vive, com tantos problemas, a maioria deles causados por nós mesmos. E nós temos que enxergar uma escola viva, em que nós podemos, nos relacionamentos, no convívio, no aprendizado, desenvolver as nossas potencialidades. É para isso que nós estamos aqui. Para isso nós vivemos a experiência reencarnatória. Esses desafios que se colocam, eles são muito oportunos. E a resposta é a verificação da forma como nós vamos lidar com eles. Quando nós pensamos no conflito, às vezes a gente olha para as coisas que o jovem faz e a gente não se conforma. Ou então a gente fica sabendo de uma história de um jovem que aparentemente tinha tudo, mas que atentou contra a própria vida. Às vezes vem aquela tendência de julgá-lo. Não, mas era um menino que tinha tudo, por que fez isso? Vamos nos lembrar que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui porque temos uma série de coisas a desenvolver e temos problemas de um passado espiritual. E temos muitas coisas lindas também. Temos probleminhas para resolver e temos coisas para construir. Temos afetos para reencontrar e conviver, mas temos desafetos para reajustar também. A própria história de Caim e Abel é um exemplo registrado na Bíblia de que os laços que unem os familiares consanguíneos, frequentemente, como nos mostram os livros de André Luiz, são criados justamente com o objetivo de reconciliação de desafetos do passado. Às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar, às vezes até dentro de casa. Nós temos duas opções: aceitar essa dificuldade e agir com má vontade, ou tentarmos dar o melhor de nós, conscientes de que talvez aquela seja uma oportunidade de redenção que nós esperamos há milênios ou séculos. Porque às vezes aquela pessoa, aquele jovem, aquele amigo, aquele parente que não nos dá carinho, que a gente tem um pouco de má vontade, é a nossa vítima do passado. E nós, como algozes de ontem, temos hoje a oportunidade de retificarmos a nossa conduta, levando para eles uma conduta melhor. Então eu acho que nós não podemos desprezar o ensejo dessa oportunidade. Muitos, como o Alexandre comentou, muitos companheiros estão fazendo relatos muito bonitos aqui, colocando para fora: pô, meu pai não beijava, nossa relação era assim, era próxima, não era próxima, meu pai também não recebeu isso, minha mãe não recebeu, hoje eu entendo, não tive a oportunidade do convívio. Eu só sei de uma coisa: a história de cada um de vocês que está aqui é muito bonita e tocante por uma singela razão. É a história que Deus escolheu para que cada um de nós possa garimpar o melhor que está ao nosso alcance. A história de cada um de nós não é melhor nem pior do que a de ninguém, porque ela é simplesmente a mais perfeita para nós. Não serviria para as outras pessoas como serve para nós, porque eis aí um dos grandes atributos da divindade: a capacidade de compreender exatamente aquilo de que necessitamos e nos oferecer isso como uma experiência de vida. Disse Jesus: pedi e obtereis. E antes que um filho peça ao pai o pão, o filho já sabe, o pai já sabe do que ele precisa. Por isso que um pai, melhor dizendo, né, não vai dar uma pedra para o filho que pede um pão. Só que o nosso filho de 2 anos, se ele pedir para a gente um monte de bala e chocolate, a gente não vai dar, não. Porque a gente sabe que o mais importante para ele não é o que ele pede, é aquilo de que ele necessita para ter uma saúde adequada. E é assim que Deus se comporta conosco. Então, se nós sairmos da postura do reencarnado Código de Defesa do Consumidor, que é aquele reencarnado que tem certeza em tudo, tudo foi contra ele, pisaram no calo, foram injustos, e a gente conseguir entrar num clima em que a gente confia na misericórdia divina, aceitando as provas e os desafios que são colocados, e compreendendo que a única pessoa que tem nas mãos a oportunidade de fazer as coisas de uma forma melhor para o nosso próprio bem somos nós mesmos, diminuindo as expectativas sobre os outros e nos prontificando a oferecer o nosso melhor, as coisas começam a andar de uma maneira diferente. Eu não estou dizendo que é um exercício fácil, é um exercício muito difícil, e é por isso que nós estamos aqui,
Porque a doutrina dos espíritos, revisitando os ensinamentos de Jesus, o nosso convívio como grupo dentro da casa espírita, nas atividades reais do mundo material, nas atividades virtuais que nós estamos aqui, ou nas atividades espirituais, as quais podemos frequentar na hora do sono do corpo físico, vamos utilizar todas essas experiências para potencializarmos a nossa oportunidade de vermos a vida de uma maneira diferente. E essa é a proposta de Jesus. Mude a sua perspectiva, pega a sua charrua e faz a sua parte. Tudo pode mudar. Perfeito, Denis e Marlon. Eu só vou fazer um comentário para a gente entrar num outro tópico aqui. A Zilda fez 2 comentários aqui. Desculpa, você não está entendendo. Muitos jovens doentes, cada caso é um caso, precisa de estudo sobre essa doença. Depois ela está falando, mocidade é muito bom, mas quando ele está doente não consegue se relacionar. Zilda, o bate-papo, a ideia dessa conversa é realmente nesse sentido. Primeiro que nós não estamos fazendo esse bate-papo para tentar curar ninguém de uma depressão ou de alguma coisa que já esteja tomada naquela situação. A ideia é justamente ao contrário. Nós estamos falando dos benefícios que a mocidade pode trazer para que a gente não ocorra, de que a gente não sinta na pele essa situação. Nós estamos falando do suicídio. Para chegar no suicídio, nós vamos falar sobre isso. O Maio começou a falar lá da Organização Mundial de Saúde. Nós temos vários indícios e, por isso, o bate-papo. Nós estamos tentando prevenir em relação a isso e temos uma certeza muito grande de que os trabalhos nas mocidades, nas casas espíritas, podem ter uma força muito grande em relação a esse tipo de cuidado. Quer dizer, se nós conseguimos fazer com que o jovem mude a percepção, mude as companhias espirituais, já que nós estamos falando para espíritas, a maioria de nós, para que eu mude o meu padrão vibracional, para que mude muita coisa, que a minha postura mude, isso que nós estamos falando há quase 1 hora em relação a isso, é claro que nós podemos ajudar sim. Então, é claro que cada caso é um caso, claro que precisa ter um acompanhamento, e nós vamos falar sobre isso, provavelmente, mas mesmo porque o Denis é um psicólogo, trabalha com isso, senão eu vou fazer ele perder o emprego, não vai ter mais função. Então, é claro que nós estamos falando no sentido de prevenção, de acolhimento, do que a doutrina espírita, do que a mocidade espírita pode oferecer para que a gente evite, ou para que a gente tenha um cuidado um pouco maior, para que não chegue, para que não desemboque em alguém que vá pensar. Não vamos nem chegar no ponto de que tomou atitude, mas de que nem pense nisso. A doutrina pode e tem muita força para fazer com que, de repente, se eu tiver, desde muito novo, com o acompanhamento, e isso for verdade absoluta para mim também, porque nós sabemos que na educação espírita infantil e na mocidade, muitos de nós, pais, usamos como depósito de filhos para poder assistir a palestra, e não porque nós acreditamos que a educação infantil, a mocidade pode fazer com que melhore. Então, quando nós olhamos, pais, agora falando dos pais, que a mocidade, que a educação infantil podem e têm um poder muito grande de auxiliar nesse sentido, foi essa a ideia desse bate-papo. Então, de maneira alguma, nós vamos falar aqui, nenhum dos 3, provavelmente, que, olha, a mocidade espírita, o adolescente ou o jovem participar da mocidade espírita jamais vai ter um pensamento suicida ou vai ter uma depressão. Nós não vamos falar isso nunca, você não vai ouvir provavelmente de nenhum dos 3. O que nós estamos tentando trazer, principalmente quando nós trazemos a realidade do Evangelho, é de que isso pode auxiliar demais na conta em relação a algumas coisas que nós podemos mudar em relação a esse sentimento, ou essa agonia, ou essa depressão, enfim. É nesse sentido que nós estamos conversando. Então, em momento algum, nós vamos falar que a mocidade espírita vai resolver o problema de todo mundo que frequente lá. Então, nós não vamos ter... Senão, nós não teríamos nenhum jovem que frequentou a mocidade espírita pensar em suicídio ou tenha cometido esse ato. Muito pelo contrário. O que nós estamos pensando
e a conversa foi nesse sentido, como tem sido todas as outras. Na sexta nós vamos falar de suicídio de terceira idade e relações homoafetivas, que também ninguém fala, que ninguém presta atenção. Nós apontamos o dedo ou cuidamos do idoso como alguém que realmente vai morrer, e nós nem lembramos que eles se suicidam também. Então, o sentido é muito mais de nós levarmos o que a mocidade, o que a doutrina espírita pode dar de força, de requisito, para a gente ajudar, não tratar. Nós não somos médicos dentro da mocidade espírita e nem do centro espírita. Mas, como nós falamos agora há pouquinho, Denis falou, Marlon falou, nós já falamos isso várias vezes, quando nós falamos de amor, quando nós conseguimos fazer com que esse amor realmente seja extremamente verdadeiro nos convívios e nas relações, isso facilita e ajuda muito a prevenir esse tipo de situação. Então, é nesse sentido. E não ache que eu estou respondendo isso porque nós nos incomodamos, não. A ideia é que vocês comentem justamente para a gente poder conversar aqui sobre o assunto. Mas só para a gente deixar claro de que, em momento algum, nenhum dos três, e provavelmente nenhuma pessoa, vai falar para você que, olha, quem participou da Mocidade Espírita está isento desse tipo de situação, tá bom? Mas para a gente encerrar, gente, eu sei que quase uma hora já o papo tá bom, eu falei para vocês que era rápido, mas eu vou citar um termo e a gente, para fechar praticamente o assunto, e se estender, se vocês não tiverem problema, nós continuamos o papo, que tá bom. Mas o Marlon comentou, eu acho que é o mesmo artigo que a gente viu lá e é um trabalho muito sério que tem o Hospital Santa Mônica, e nós temos um amigo em comum lá, e ele fala muito, ele cita 5 possíveis causas que levantaram o aumento do suicídio. Eu vou citar as 5, e se vocês quiserem falar das 5, tudo bem, mas eu acho que dá para a gente comentar de uma forma geral as 5 situações que eles listam. Influência de séries ou... Agora, se tiver jovem, eles vão bater na gente. Influência de séries ou filmes. Impacto das redes sociais do universo digital. Falta de expectativa para o futuro. Conflitos relacionados à orientação sexual. E o que a Nilza falou agora, ausência de tratamento. Esses são os... E aí o Denis pode falar com mais propriedade, talvez, até disso, em relação a ter esse tipo de trabalho, né, Denis? Mas são os 5 itens que foram levantados pelo Hospital Santa Mônica em relação a esse aumento. E pelo que a gente percebe, e aí vocês podem falar à vontade disso, são 5 tópicos que nós percebemos muito no dia a dia, né? Sim, e nós... Pode falar. Não, pode falar. Desculpa, Alexandre, desculpa. Não, desculpa. É que eu ia dizer para o Marlon que, se ele me permitir, eu vou inverter a ordem agora, mas é porque... Agora os mais novos, agora os mais jovens. É porque eu tenho o dever aqui de esclarecer que eu fiquei até curioso de saber, porque eu não sou psicólogo. E eu não sei se você viu essa informação em algum lugar, mas eu não tenho essa formação. Ah, então mas pegaram errado. É importante esclarecer aqui para os amigos, porque eu não tenho essa... Acho até uma área muito legal, sou um curioso, mas não tenho essa formação, não é meu trabalho, e acho importante deixar registrado, né, para que não passe essa impressão equivocada. Então, não estou falando aqui como profissional de nenhuma área, mas, sobretudo, como trabalhador do espiritismo, porque a nossa perspectiva aqui é sempre, né, como a gente tem comentado, esse recorte que tem o evangelho por paradigma. E aí eu aproveitaria para dizer, até aproveitando o comentário da Zilda, que eu acho que foi muito oportuno, porque, em primeiro lugar, a lembrança de que nós estamos aqui, afinal de contas, para falar sobre essa temática do suicídio e viemos fazendo todos esses contornos para, quem sabe agora, abordar isso de uma maneira mais clara, né? E, em segundo lugar, para dizer que eu acho que ela tem total razão, porque é mais ou menos assim, se uma pessoa tem uma carência muito grande no campo do estudo, não teve oportunidade de estudar, não é alfabetizada, é legal entregar alfabetização para ela? É ótimo. Mas se ela tiver com sangramento, primeiro a gente precisa entregar uma forma de estancar o sangramento. Então eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer abordagem que a gente for fazer, e se por alguma razão o que nós dissemos aqui levou uma percepção diferente, como o Alexandre disse,
seguramente não foi o que nós quisemos passar. A ideia que nós estamos tentando passar aqui não é que a mocidade espírita seja um remédio definitivo ou único. A gente está apenas aproveitando o nosso conhecimento de causa do movimento espírita para falar dos benefícios que isso pode trazer como uma saída possível dentro de quadros que são muito diferentes e que podem requerer diversas abordagens. Se tem uma coisa que hoje está muito clara para todo mundo, é que ninguém deve abrir mão de uma abordagem médica e de uma abordagem psicológica, uma abordagem profissional. Todos os casos que mostrarem isso devem ter uma abertura nossa para que nós busquemos, para que nós retiremos os tabus que às vezes aparecem. Ah, depressão é um tabu, eu não vou buscar porque aí eu passo a ser uma pessoa doente. Não. Se você lê lá, 50 anos depois, a heroína do livro, a Célia, um espírito muito evoluído, tem momentos que ela está em profunda depressão, segundo a narrativa do próprio Emmanuel. E não deixa de ser um espírito evoluído por isso. Então a gente tem que desconstruir essa visão negativa, aceitarmos que precisamos abordar essas possibilidades e alcançarmos uma forma de trabalhar com tudo que está à nossa disposição, inclusive a mocidade espírita. Mesmo os jovens que estão em momentos muito ruins, eles vão encontrar na mocidade espírita um espaço legal, e outros não vão. A questão é, se estiver ao nosso alcance tentar, vamos tentar. Porque às vezes o ambiente, a oportunidade de um outro lugar, o convívio, a questão espiritual pode ajudar. Vamos tirar para esse jovem, vamos fazer uma vibração para ele, vamos orar por nós todos, né? E quem sabe tudo isso pode ajudar. Nós somos espíritas e sabemos que isso tudo pode ter um impacto positivo. Então, para não me alongar muito mais aqui, eu quero apenas fazer 2 últimos comentários para poder passar a palavra para o Marlon. O primeiro é que se nós detectarmos que a juventude está perdida, é maravilhoso, porque nós já sabemos o que fazer. Encontre-a, já que você a perdeu. Se a juventude está perdida, vamos assumir a nossa responsabilidade e vamos encontrá-la. Vamos trazê-la para perto e vamos fazer como Jesus disse que faria com suas ovelhas, porque ele afirmou que nenhuma delas ia permanecer perdida. E é por isso que existe uma narrativa lá, por exemplo, do filho pródigo. Quando ele volta, como é que o pai o trata? Vamos buscar esse filho, vamos buscar essa juventude. E por fim, sobre os possíveis fatores que o Alexandre reportou que os companheiros desse hospital e vários profissionais da área têm apontado como fatores que talvez sejam ensejadores desses desafios, eu vou compartilhar uma percepção muito minha, que aí eu aproveito, o ensejo foi ótimo, né? Aproveito para dizer, eu não sou um profissional da área. Mas eu particularmente acho que redes sociais e séries não inventaram nada novo, apenas potencializaram as nossas dores, as nossas reflexões, porque o contexto é de liberdade e acesso às coisas que estão disponíveis no mundo. Eu tenho uma tendência, e eu estou partindo da minha experiência de convívio com os jovens, que a série, ela só é perigosa se o jovem assistir e não tiver um espaço para conversar sobre ela com os pais. Isso aconteceu quando surgiu aquela série 13 Razões, 13 Reasons Why, que foi muito criticada. Eu, na época, era evangelizador na FEB, a casa espírita que eu frequentava na época, o campo experimental, né, que é como se fosse uma casa espírita, mas que funciona na FEB em Brasília. A minha primeira providência foi ver a série. E a partir dali eu podia conversar com os jovens sobre ela. E eu vejo, às vezes, muita gente demonizando sem conhecer. E aí o jovem vai ver, às vezes tem influências ruins lá, mas eu preciso contar para vocês que há influências ruins dentro de casa também. Não me levem a mal, não, mas nós, às vezes, somos as más influências, porque é com exemplo que a gente ensina. Então, você vai ver e você vai criar o espaço de diálogo. Olha, aquilo que ele fez, precisava ter feito aquilo. Essa conduta aqui não era melhor. Olha o que Jesus fala. Olha o que nós aprendemos com seu avô, com seu irmão. E aí a gente vai construindo um espaço de diálogo. Porque se a gente não fizer isso, o jovem vai comentar essa série, o jovem vai comentar o que ele está vendo nos games com outras pessoas inexperientes como ele, que não tem esse paradigma. Então eu acho que nós precisamos estar juntos. Agora, a questão da orientação sexual, eu acho que ela é muito decisiva. Porque ainda reprimimos muito, temos muita dificuldade de falar, e aqui eu fico muito à vontade, porque não preciso estender o diálogo, porque o Alexandre já nos contou que em breve vai haver um espaço para esse diálogo. Eu espero que estejam todos presentes, que é um diálogo que nós precisamos muito fazer.
Muito bom, Denis. Realmente, eu também, para ser breve, eu só posso complementar dizendo que eu também compreendo que todos esses pontos que foram aqui elencados, junto com a tecnologia, as redes sociais, ela só acelerou, né? Então, a velocidade que essas informações chegam até o jovem, e lembrando que os perfis, né, pelas redes sociais, a questão da exposição, da crítica, do bullying, né, dentro de uma rede social, toma proporções gigantescas. Então, eu acredito que é isso, essa questão da velocidade da informação, do acesso, que realmente é um desafio para os espíritos que estão reencarnando neste período, né, e para todos nós. Lembrando também, de um modo geral, lendo os comentários aqui, de que Jesus veio para os doentes. Então, é óbvio que o Centro Espírita receberá essas pessoas, né, os doentes da alma, como nós estamos dizendo aqui desde o começo, todos nós estamos aprendendo, né? E o bem está ao alcance de todos. Todos podemos realizar esse bem. Então, se você conhece algum jovem, né, se você, quando a gente fala muito de conflito entre gerações, né, os pais, os filhos, qual é o meu papel? O que eu posso fazer? Né? Então, a questão do diálogo, da empatia, isso é muito importante. Dentro desses tópicos que estão aqui, né, as séries, os filmes, a questão do bullying pelas redes sociais, a falta de perspectiva de futuro, eu acredito que a orientação sexual, né, então, já parabenizo também o Alexandre por essa iniciativa de reservar um espaço só para discutir o suicídio, né, e a questão da orientação sexual ou a questão de gênero, porque é realmente muito importante. Como o Denis havia dito lá no começo, nós reprimimos esse fenômeno natural do espírito reencarnante por muitas gerações. Nós reprimimos através da cultura, né? E nesta sociedade que vivemos, esses espíritos que estão retornando estão realmente sofrendo profundamente, né? E às vezes, que o Denis também estava comentando, esses conflitos surgem da própria incompreensão dos familiares, né? Então, essa questão da orientação sexual, eu acho que é um assunto muito grande, que as casas espíritas, nós espíritas que trabalhamos com isso, devemos refletir. Será que nós estamos prontos, com o evangelho no coração, para receber um transexual numa casa espírita? Estamos prontos? Né? Agiremos com preconceito? Como vamos receber ele no atendimento fraterno? Precisamos pensar nisso. Alguns jovens, já que o tema aqui é jovem, mocidade também, procura a gente, justamente por causa desses pontos, né? Muitos até, Alexandre, muitos não, mas teve algum caso ou outro, né? Com doenças, como, por exemplo, a AIDS. Como que a gente recebe esse jovem? Né? Que é homoafetivo, que tem, que adquiriu, né, essa experiência, que nós sabemos que é uma oportunidade de autoconhecimento para todos que estão nele e todos que estão à volta. Né? É uma experiência. Como nós vamos acolher ele? Né? Então, na mocidade, por isso que a gente fala que não cabe, né, o preconceito, né? E na mocidade é espaço realmente de empatia, né, de diálogo, para a gente receber esses jovens, né? E muitos, né, por relato mesmo, por experiência nossa, agradecem ter encontrado no meio da sua existência terrena um espaço como a mocidade espírita. Às vezes, tantas outras religiões, também ajudam muito as pessoas, né? A ajuda está por todos os lados,
mas dentro da minha experiência, né, muitos jovens hoje nos agradecem dizendo que não sabe se estariam aqui, né, se não tivesse recebido aquele acolhimento. Muitos. E muitos são amigos queridos, né? Então, eu me emociono muito porque esse é o verdadeiro evangelho, né? Esse é o verdadeiro evangelho. Da gente estender a mão, né? De fato, deixar as nossas amarras, os nossos preconceitos de lado. Eu acho que é bem por aí, né? Que a gente pode começar a conversa. Porque essa conversa não tem fim, né? Nós falamos de alguns assuntos durante o mês de setembro, deixamos os jovens para hoje e nós vamos entrar em outubro, na sexta-feira, falando sobre esse problema que sofre o homoafetivo, não se é citado, ou muito pouco. Falam que é uma das causas, mas ninguém fala quais são as atitudes ou atividades que nós tomamos ou que nós deveríamos tomar. E com o idoso a mesma coisa. São dois temas que eu achei muito interessantes. Nós vamos estar com o Wellington e com a Sandra. O Wellington estuda muito essa parte, então acredito que vai ser muito bacana. E só para a gente fechar, antes de vocês se despedirem, gente, aproveitando os dois comentários de vocês, é claro, nós temos sempre eu vou citar uma situação, o Marlon conhece, talvez o Denis também, que é de um amigo muito querido, e eu tenho liberdade de falar, porque ele me deu essa liberdade, que é o Adeilson. E o Adeilson sempre fala, e essa semana ele escreveu no Instagram dele, então posso falar, de que quando ele lembra que o filho contou para ele que ele era uma filha, ele até hoje pede perdão porque ele não prestou atenção na filha. Então, que isso sirva, gente, para todas as pessoas. Porque, primeiro, não é uma doença. Segundo, se nós estamos falando de doutrina espírita, se nós estamos falando de Jesus, se nós estamos falando de acolhimento, se nós estamos falando de amor, está mais do que na hora de nós pararmos com os absurdos que nós vemos, inclusive no movimento espírita, inclusive nos amigos próximos, a dizer que o bullying, na minha época, eu resolvia na saída da escola, que viado é viado porque não apanhou do pai, e por aí vai. Então, está mais do que na hora de nós pararmos com os julgamentos e resolvermos realmente entender que nós precisamos aprender a amar indistintamente. E quando a gente fala indistintamente, não é bonitinho falar isso no centro espírita. O indistintamente é no meu convívio diário com quem eu gosto, com quem eu não gosto, com quem é bacana, com quem é desagradável. Isso me assusta muito. A gente ouve demais da conta esse tipo de julgamento, esse tipo de apontar o dedo, decidindo pelo outro qual é o tamanho do sofrimento dele. Se nós temos na Organização Mundial de Saúde, falando sobre as situações que nós citamos aqui, que são uma das 5 principais, não é possível que nós, aqui, simples seres mortais, que não temos, ou pelo menos a maioria do que eu vi aqui, uma formação apropriada para lidar com isso de uma forma definitiva, porque nós não temos essa fórmula pronta ainda, eu acho que está mais do que na hora de nós pararmos de olhar e definir o tamanho da dor do outro. Ah, mas esse se matou, ele é um covarde. Ah, mas bullying não é caso de se matar. Porque nós temos crianças e jovens se matando. Então Então está mais do que na hora de nós entendermos de que se nós estamos vendo vidas serem dilaceradas, e não só o desencarnado, não só quem optou por atitude, porque isso faz um estrago em toda a volta, com familiares, com os amigos e tudo mais. Quando a gente olha e vê as pessoas simplesmente falando, mas não é possível que ele se matou porque chamaram ele de gordinho na escola. Porque nós temos tido casos e mais casos.
Então, está na hora, gente, de nós entendermos que ou nós estamos querendo seguir em direção ao Cristo, em direção aos ensinos que ele deixou muito claro, ou nós estamos fazendo de conta que nós estamos querendo fazer isso, ou para nos enganar, ou para colocar numa sociedade que é tão hipócrita quanto eu, quando faço esse tipo de situação. Então, gente, eu gostaria muito que vocês encerrassem, agradecer mais uma vez, Marlon, Denis, nós passamos, desculpem o horário, nós passamos 20 minutos do bate-papo, e provavelmente daria para mais um tempão para a gente conversar, mas acho que foi extremamente rico, que tenhamos outras oportunidades, aquilo que eu falei para vocês, independente do suicídio, eu acho que todo assunto que a gente consiga tratar, trazer jovem para falar, conversar, mostrar como é que é, sempre é extremamente muito útil. Então, antes de vocês encerrarem, para eu nem voltar no final para falar mais nada, que eu já falei demais, eu gostaria muito de agradecer. Marlon, Denis, foi um prazer te conhecer, a gente se falou só pelo WhatsApp antes de estar aqui, e que tenhamos outras oportunidades mesmo. Foi muito bacana, vocês viram os comentários, depois entrem com calma, dá para ver, tem muita coisa que a gente não conseguiu ir colocando, mas foi muito bacana e espero que para quem tem assistido, gente, tenha sido útil, que tenha despertado alguma coisa, nem que seja um questionamento, nem que tenha incomodado, enfim. A ideia é sempre essa. A gente nunca quer, eu sempre digo isso, nós nunca nos propusemos a vir aqui e falar e alguém que está aí do outro lado ter que acreditar no que nós estamos falando. Cada um está falando da sua experiência, do que viveu, do que está vivendo e acredita ser o melhor para oferecer. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Deixo para vocês encerrarem, se despedirem, fazerem as considerações finais. Eu gostaria de agradecer muito ao Alexandre pelo convite. É sempre um prazer falar sobre aquilo que trabalhamos, aquilo que acreditamos. Eu queria agradecer bastante também ao Denis. Foi um prazer ouvir e conhecer ele. Foi maravilhoso mesmo. Muito obrigado. Eu espero que tenha outros momentos, outros convites. E eu gostaria de dizer, principalmente para todos aqueles que estão nos assistindo, nos vendo aqui, uma coisa que a gente sempre afirma na nossa mocidade é de que é a seguinte pergunta: qual será a maior dor que existe? E nós sempre respondemos que a maior dor que existe é aquela que você está sentindo. Né? Só você sabe a dor que você sente. E se caso você está agora, neste momento, nos ouvindo, a mensagem que eu gostaria de deixar para você é de que, mesmo não te conhecendo, mesmo não sabendo da sua história, nem da sua dor, de que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos numa jornada e estamos todos juntos. Então, se você está pensando nessa possibilidade de recorrer ao suicídio, eu gostaria de dizer que, infelizmente, você não vai morrer. Você pode conseguir matar o seu corpo, mas o problema, ele permanecerá. Então, eu acho que com esta mensagem de tudo aquilo que dissemos até aqui, né, de sermos caridosos, de construir pontes, diálogo, empatia, sempre respeitando a dor do outro e sabendo que nunca estamos sozinhos, sempre estamos amparados. Então, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de todos, que todos tenham uma boa noite, que Jesus sempre nos abençoe. Muito bem, consegui desmutar o microfone aqui, que é uma coisa de 2020, né? Desmutar o microfone. Amigos, que alegria estarmos aqui juntos hoje. Nós precisamos lembrar que
uma nuvem de testemunhas nos acompanha. Então, além de nós aqui, juntos, cada um na sua casa ou em algum outro local, estamos acompanhados também pelos irmãos espirituais que nos acompanham nos nossos lares. Sejam os nossos mentores espirituais, sejam aqueles companheiros que às vezes até podem estar um pouco incomodados com a nossa tentativa de retificação. Que todos nós juntos possamos nos unir num só pensamento, ainda que não estejamos afim agora, porque a palavra de Jesus, ela é definitiva. E ela nos sugere que o mundo é um lugar para a gente se transformar, para a gente trabalhar muito, para a gente ouvir, para a gente estender a mão. Jesus não escreveu livros, mas ele conseguiu chegar em todas as pessoas. E nós temos a oportunidade, a partir do conhecimento que temos do Evangelho, de darmos um passo além. Mas não se enganem. Dar esse passo além, geralmente, é algo que gera algum tipo de oposição. Em nós mesmos e também naqueles que nos conhecem, né? Não vamos nos acanhar, não. Vamos enfrentar a nós mesmos e vamos reunir forças para que amanhã, nos momentos mais difíceis de todos nós, inclusive nos momentos em que a ideia de tirar a vida possa passar pela cabeça de alguém, nós possamos nos fortalecer. A gente tem que cuidar disso, de preferência, antes. E não esperar o momento em que alguém já está com aquilo, um copo que vai derramar. É antes. Quando for derramar também. Mas antes a gente tem como ajudar a aliviar aquelas gotinhas que estão enchendo aquele copo com muito amor, com muita compreensão, com amizade, com carinho, com boa vontade. Às vezes não vai ser a coisa mais natural do nosso coração, mas nós não vamos desistir. Nós vamos tentar implementar o que tem de melhor em nós, porque é isso que Jesus espera de nós, pelo nosso próprio bem. Kardec nos lembrou que a morte morreu faz muito tempo. Jesus já tinha mostrado que a morte não existe, porque ele fala o tempo todo do reino que não é deste mundo, e que é lá que nós seremos verdadeiramente felizes. E isso tudo nos faz lembrar da oportunidade tão especial que é a vida. Mesmo assim, agora, quando a dor está latente em nós, é muito difícil pensar nisso. Porque a dor, como eu aprendi não tem muito tempo, ela funciona como se fosse um gás. Não importa o tamanho do lugar e a quantidade de gás, ela vai ocupar o espaço todo. E quando ela está ocupando dentro de nós, às vezes a gente não consegue enxergar mais nada. Mas todos nós vamos tentar nos apegarmos naquelas coisas boas, nas pequenas alegrias do dia a dia. Vamos nos fortalecer e procurar esse fortalecimento para que nós possamos reciclar essa alegria incrível que é viver a vida. Muito obrigado a todos vocês por terem estado aqui conosco. Muito obrigado ao Alexandre, aos amigos da Casa Espírita por terem organizado esse espaço. Muito obrigado ao Marlon por ter estado aqui também, por esse diálogo tão gostoso que nós tivemos. E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, todos que eventualmente vão assistir depois. Lancemos todas as nossas melhores vibrações de paz, confiança, ânimo e concórdia para quem está nos momentos mais difíceis. Amanhã podemos ser nós, e nós também vamos nos beneficiar desses fluidos e pensamentos favoráveis, porque Deus está sempre conosco. Muito obrigado. Gente, boa noite a todos. Marlon, de novo, Denis, beijo para vocês. Obrigado mais uma vez. E que realmente tenhamos outras oportunidades. A gente vai se falando e vai ser uma alegria estar junto. A todos que estiveram, muita gente nova aí que a gente está vendo, obrigado pela participação. Os comentários depois, o que a gente não conseguiu, a gente tenta responder mais tarde. E lembrando que amanhã nós temos Estudo do Livro dos Espíritos às 20, com a participação de todo mundo com perguntas e comentários. Tá bom? Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã.